Olá pessoal, estamos de volta aí agora para falar sobre operação com os números inteiros, tá bom? A gente viu que eu disse lá no início dos números inteiros que todos os números inteiros englobam os números naturais. Então, por esse motivo, todas aquelas propriedades dos inteiros, dos naturais operatórias, todas elas, tá aqui a gente viu, certo? Elas são válidas também para os inteiros. E a gente vai aumentar mais uma propriedade aqui, que é a propriedade M4, aliás, A4, que fala do simétrico oposto da adição, tá bom? Simétrico oposto da adição. O que é isso, professor? Bom, pessoal, isso significa o seguinte, que se eu pegar um número A, certo, com o seu oposto, você vai obter zero. Ou seja, toda vez que você somar um número com o seu oposto ou simétrico, ele vai se anular. Certo? Essa propriedade ela permite definir nos inteiros a operação de subtração, estabelecendo que se eu pegar um número A e somar com um número oposto de B, aí você vai ter essa subtração aqui, A menos B. A propriedade é essa que não era válida lá nos naturais. Por quê? Porque nesse tipo de operação, corre o risco de você obter um número negativo. E como os naturais são todos números positivos, então essa operação, a operação de subtração, ela não fazia parte lá nos naturais e agora ela faz parte nos inteiros. A gente vai falar também sobre a questão da divisibilidade, tá? Vamos falar sobre a questão de divisibilidade, que é um importante conceito que a gente deve ter sobre divisor de inteiros, tá? E para isso, pessoal, eu vou falar para vocês aqui sobre esse símbolozinho aqui, tá bom? Ou seja, se você pegar, isso aqui quer dizer A divide B, ou seja, quer dizer que esse número B, certo? Ele pode ser dividido por esse número A aqui, tá bom? É isso que ele quer dizer, isso aí, esse traçozinho, certo? Mas isso só é possível se existir um número C pertencente aos inteiros, né? Um número C, se existir um número C inteiro, pertencente, né? Pertencente aos inteiros, tal que se você pegar C vezes A, esse produto seja igual a B. Isso é uma definiçãozinha interessante, certo? É teoria, mas é importante saber, tá bom? Vamos aí à próxima. Vamos falar agora sobre conjunto dos números racionais. Bom, antes da gente falar sobre o conjunto dos números racionais, eu quero lembrar o seguinte: existem divisões que se você pegar dois inteiros não vai dar um número inteiro. Vale ressaltar que a divisão, a operação de divisão nos números inteiros, ela não é permitida. Ou seja, vai ter certas divisões que não vai dar um resultado inteiro. Então, por esse motivo, foi que se criou o conjunto dos números racionais, certo? Então, dado um número inteiro Q qualquer, certo? Que esse número seja diferente de um positivo ou um negativo, certo? O inverso desse rapaz aí, certo? O inverso de Q, o inverso de Q, certo? Não existe nos inteiros. Ou seja, se você pegar 1 sobre um número inteiro qualquer diferente de 1, certo? Essa divisão não vai pertencer aos inteiros. Então, por esse motivo é que a operação de divisão é uma operação que não é permitida nos inteiros, certo? Na sua amplitude total, sim, mas em certos casos isolado, não, porque existem divisões entre dois inteiros que vai dar um resultado inteiro, mas nem toda. Então, como você só usa a operação se todas as operações ali forem permitidas, então como nem toda operação de divisão é permitida nos inteiros, porque não vai dar um número inteiro, então criou-se a questão dos números racionais, certo? E o que é esses racionais? Bom, como eu falei lá na questão dos inteiros, se você cria os inteiros, tem que ter os naturais dentro dele. Então, vou criar os racionais, então os racionais agora, todos os números inteiros também passam a ser chamados de racionais, mas todas as divisões que você possa fazer entre dois inteiros. Se você tem dois números A e B inteiros, A e B inteiros, esse B, ele não pode estar lá no conjunto dos zeros, viu? Ele não pode estar nos inteiros que tem nulo, ou seja, que tem zero. Então, nesse caso aí, qualquer divisão de inteiros em que o denominador B, tá? Em que o denominador B seja diferente de zero, vai gerar um número racional, tá? Então aí vale essa seguinte situação: se você tem dois conjuntos, se você tem dois números racionais e eles são iguais, então o produto do numerador de um pelo denominador de outro também serão iguais. Como você pode observar aqui, isso aqui é chamado de proporção, a gente já estudou isso em anos anteriores, tá bom?
A questão da adição também, eu quero deixar claro aí, se você tem a soma de dois números racionais, se eles forem em forma de fração, ou seja, uma divisão aí, você pode usar essa mesma ideiazinha aqui, A vezes B, ou seja, A vezes D, né? Aqui eu quero, só para deixar claro, tá? Essa situação, que nós temos aí a seguinte situação, né? A vezes D mais B vezes C sobre o produto dos denominadores, BD, certo? Na multiplicação você já faz assim, ó, numerador vezes numerador e denominador vezes denominador, são as mesmas situações aplicadas lá na operação de fração que a gente estudou nas séries iniciais, tá bom? Só para questão de observação, só para que a gente possa lembrar, né, refletir um pouco aí sobre a questão, bem aqui, pessoal, se eu corrigindo, isso aqui é D, tá? Isso aqui é D, né? Vamos corrigir aí, isso aqui é D. E isso aqui, ó, isso aqui é B, tá bom? A vezes B, só para que isso aqui foi um erro de digitação do professor, ok? Pronto, aqui a gente para essa aula e a gente continua numa próxima aula, ok? Até mais.